Mais um assunto relativo a negócios do Brasil, a contexto do coronavírus e as próprias crises que são criadas, às vezes, por integrantes do governo. Dessa vez, a gente vai falar a respeito do que escreveu o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, num blog dele. Pode ser um texto pessoal dele, mas ele ocupa uma função muito importante no governo federal. Ele diz que o título desse artigo é "Chegou o comunavírus", e nesse texto ele faz críticas a respeito da atuação da China em meio à crise do coronavírus. Um trecho aqui, por exemplo. A pretexto da pandemia, o novo comunismo trata de construir um mundo sem nações, sem liberdade, sem espírito, dirigido por uma agência central de solidariedade encarregada de vigiar e punir, se referindo também à Organização Mundial da Saúde. Quem está conosco aqui para falar a respeito desse assunto é o deputado Fausto Pinato, que é o líder da Frente Parlamentar da Agricultura e que tem recebido com muita preocupação qualquer tipo de ruído na relação do Brasil com seus parceiros comerciais, não é, deputado? Bom dia para o senhor. Alô? Oi, deputado, estamos ouvindo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É que eu não ouvi, tá abaixo a rádio aqui, não ouvi o que você perguntou. Ixi, então vou falar rapidinho, deputado. O que eu lhe perguntei foi o seguinte: qual é o nível de preocupação que hoje o setor produtivo ligado ao meio agrícola tem em relação a declarações do ministro das Relações Exteriores, especialmente envolvendo os nossos maiores parceiros comerciais? Olha, bom dia a todos. Bom dia ao Zé Paulo, ao Pedro, ao Rafael, a Thaís. Bom, nós estamos num momento agora que nós estamos vivendo uma pandemia que, na verdade, o presidente Bolsonaro não tem culpa, o Congresso Nacional não tem culpa, a Bandeirantes não tem culpa, bom, ninguém tem culpa, aconteceu. E estamos diante de uns fatos, né, uma briga de puxa para lá, puxa para cá, onde a gente percebe que todo mundo tem um pouco de razão, mas falta apenas união, né? Nós temos que realmente ser muito lúcidos no combate à pandemia, mas também ter a consciência que a economia nossa não pode quebrar. E uma das coisas que mantém a nossa economia respirando é o agronegócio, né? O agronegócio que tem uma balança de superávit, né? Sendo que essa balança comercial de exportações e tal, você pode dizer que 70% o responsável é a China, né? Que compra praticamente todas as questões de grãos, de soja, carne no nosso país. E, por outro lado, nós também agora vemos alguns 15 dias atrás, outros ministros, né, inclusive querendo fazer logística para buscar equipamento, respirador, kit para fazer exame em relação à China. E vem o ministro das Relações Exteriores, pela segunda vez, né, um ministro que é formado, diplomata, né, que fala em nome do país, né, o chanceler, né, fazer um ataque totalmente ideológico, mas totalmente sem estratégia nenhuma. Porque a pergunta é: o que nós vamos ganhar com isso? Retaliação? O que nós vamos ganhar com isso? Fazer a China criar, nesse momento agora de retomada econômica mundial, a China criar outras plataformas de frigorífico, talvez ir para a Austrália, aumentar a compra de soja com os Estados Unidos, a Argentina. Então, um comentário totalmente desnecessário que vai em desencontro com o interesse do país, né? E a gente teve que reagir até para proteger o presidente Bolsonaro e o país e o setor produtivo. Porque um comentário desse chega a ser de uma pessoa despreparada, desqualificada, que não está à altura do cargo, porque não está pensando no interesse do país, sim numa ideologia pessoal e contra o interesse de mais de 200 milhões de brasileiros. Chega a assustar ali, não é, deputado, o nível de argumentação de um ministro de Relações Exteriores, né? Alguém que, como o senhor lembrou, pode ter estudado, se formado nas melhores escolas, diplomata de carreira, mas se deixa levar como uma criança através de um doce pela ideologia absoluta e cegamente na qual acredita, né? E são ataques repetidos, né? Por parte do ministro de Relações Exteriores, por parte do filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, aí ligam para fazer as pazes, aí daqui 2 dias atacam tudo de novo, o que tem estimulado, inclusive, algumas manifestações de xenofobia contra chineses. Aconteceu em Brasília, com manifestações no Estádio Nacional de Brasília. O que fazer quando uma autoridade dessa relevância adota essa postura contínua, sem entender a gravidade do que faz e a relevância do cargo que ocupa, deputado? Porque parece que só conversar e pedir desculpa não tem jeito, porque amanhã emite uma nova
nota de repúdio, aí vem um pedido de desculpa, depois de amanhã faz tudo de novo. Quer dizer, a gente vai ficar 4 anos assim, deputado? E isso gera uma insegurança, né? Como o próprio governo chinês disse, né? Uma insegurança, né? Porque é uma relação que sempre foi harmônica, estratégica para os dois países, né? Mas com muito mais lucratividade para nós, né? Uma pessoa, né? Que, como você disse, fez uma escola do Rio Branco, né? Que nesse sentido, e sem falar isso, vários tropeços. Não sei se vocês lembram no começo do governo. Os generais nossos, os militares, falando não tem que fazer guerra com a Venezuela, com ninguém não, isso aí custa caro, não é problema nosso, é problema do americano e tal, e o cara incentivando que tinha que invadir a Venezuela. Então você vê, é banana comendo macaco, o diplomata querendo dar uma de general, e agora um diplomata, né, que não enxerga o agronegócio, não enxerga a crise que está por vir, entendeu? Praticamente cego, né, por uma ideologia totalmente insana e irresponsável, e outra, com português caro. Já deu. E o pior, o presidente não fala nada. O presidente da República não fala nada. É meu amigo, torço por ele, acho que é um cara bem intencionado, mas a gente percebe assim, a ministra da Agricultura, com que cara que ela vai dar avanço nos credenciamentos dos frigoríficos? Nós vemos agora, aumentou a questão das exportações. Agora, você concorda que um ataque desse reiterado vai fazer um país sério e sistemático igual a China criar outras plataformas, chega com vizinhos, chega até com os americanos, que já aumentou a questão da soja, dá até a impressão que ele não está ganhando salário do Brasil, mas sim ganhando salário talvez dos Estados Unidos ou de outro país, para fazer essa confusão para dar lucro para outro país. Quer dizer, chega a ser uma imbecilidade, uma falta de preparo, que eu tenho dúvida se não tem que revisar as provas da onde virou diplomata. Porque não é normal um diplomata de carreira fazer um trabalho, se prestar um papel desse, no ministério tão importante do Brasil, sem ao menos dar satisfação. E o pior, você vê que ele, vem o ministro da Educação e fala, essa ala super ideológica quase fará o presidente perder o mandato. Nós vimos a questão das manifestações, de querer falar da questão do AI-5. Para quê? Agora eu vou te falar, isso é incompetência o quê? Incompetência política, porque nós temos um capitão, um general eleito no voto direto, querendo vir falar de golpe militar, de AI-5, de fechar Supremo. Desculpa, né? Eu acho que o ministro da Saúde, passando a questão da epidemia, tem que montar um grupo, né, de psiquiatra e colocar perto desse pessoal para que não prejudique o presidente, não prejudique o país e para de instituir essa divisão. Né? Existe a extrema-direita, existe o centro-direita, existe a direita, existe a esquerda, existe o centro, existe a democracia, existe o Estado democrático de direito. E tem que aprender o seguinte, quando entrou no jogo, precisou respeitar a Constituição. Nosso sistema é presidencialista. Agora, se não tem habilidade, não tem paciência para se construir alguma plataforma de governabilidade, né? Sabendo ouvir, inclusive, os indiferentes. E é importante até o papel da oposição, da situação do centro, é o debate democrático. Né? Porque talvez se não tivesse os militares no poder, não tivesse a gente que é mais de centro-direita, talvez já teriam entrado na guerra da Venezuela, nós precisamos fazer reforma da Previdência Tributária, e os caras querendo, de certa forma, se pintar como ator de Hollywood. O que está precisando para esse pessoal é sanidade mental. E a pergunta, eu vou dar uma dica aqui se vocês estiverem me ouvindo, toda vez que for fazer um movimento, seja ele um deputado, um ministro, seja que for, nós temos que perguntar o que o nosso país vai ganhar com isso. Se você fizer isso, ministro, você não vai errar. Agora, ficar falando sem pensar, reiteradamente, como você disse aí, meu amigo, quer dizer, aí não tem jeito. Aí nós temos que tomar providência e irei tomar todas as providências cabíveis caso não haja uma retratação por parte do ministro, entendeu? E por parte do governo. E quais são as providências cabíveis, deputado? Desculpe, Luiz. Imagine, só queria saber quais são as providências cabíveis que o senhor enxerga. Olha, já mandei minha assessoria estudar os advogados, né? Eu estou olhando a denúncia da mesa, se cabe a denúncia da mesa, se cabe um pedido de impeachment, né? Até porque precisa chegar alguma coisa lá para a China. Porque como é que todo mundo falando isso de nós, xenofobia, batendo, chamando de parasita dos parasitas, entendeu? E ninguém reage do setor do agronegócio, que ninguém reage na questão dos investimentos privados, tanto os investimentos da CCC que tem aí, de portos, aeroportos. Chegamos a pedir, como fomos na China, para a China participar da compra de um lote da Petrobras. Aliás, é o único país que participou, que é um país que tem fundo de investimento. Agora, ficar discutindo se o vírus é chinês ou americano, então isso não é hora de discutir agora.
É hora de combater o vírus, e quem tem os equipamentos, quem tem os kits, quem tem tudo, é o chinês. Tem que ser inteligente. Se for para brigar, vamos brigar depois, agora não. E mais uma coisa, quem é o principal parceiro comercial do Brasil? É a China. E o Brasil é um país que não adianta esse cara querer fazer divisão toda. Aqui é um país que mora português, árabe, aqui árabe e israelense sentam na mesma mesa, é importante aproximar dos americanos, enfim, mas na hora de sentar nós temos que ver o seguinte, quem que dá lucro para o nosso país? Primeiro é a China, segundo é os árabes. O resto é tudo conversa fiada, de excesso religioso ou excesso ideológico que chega, de certa forma, a colocar em risco a balança comercial do país. Deputado, conhecendo um pouco, né, do modo, do comportamento oriental, nós somos levados a acreditar que tem havido até uma retaliação a declarações infelizes de alguns componentes do governo no confisco, por exemplo, ou na retenção de insumos hospitalares que já tinham um contrato assinado e que foram cancelados simplesmente pelos chineses. Eles não mostraram ali nenhum pudor e nenhuma boa vontade com os brasileiros. Será que é reflexo disso? Não. Na verdade é o seguinte, a China ela tem uma hierarquia vertical. Né? Não foi nada disso. Acontece que a China vem atendendo mais de 200 países com essa crise da pandemia. Acontece que a China, dentro da sua organização governamental, colocaram alguns países, né, com alerta maior. Né? Por exemplo, aqueles que pediram ajuda, que realmente defenderam que tinha que fazer a quarentena, tal, que já fizeram o pedido de imediato, tudo bem. Agora nós aqui é diferente. Nós aqui, primeiro, defendeu o governo que não precisava de quarentena, que era uma gripezinha, que não precisava nada disso e tal. E depois veio, né, o filho do presidente, justamente com a ala ideológica olavista do país, né, até a serviço talvez do Trump, né, falando que o vírus é chinês, e ficou escorrendo na rede, eles batendo, colocando faixa, tudo nesse sentido. Né, aí o Trump recua, né, vai lá com dinheiro, compra tudo. Não é isso não? Aí eu pergunto, quem que é os palhaços da história? Somos nós, né? E nós temos uma questão do agronegócio. Eu não vi, por exemplo, quantas vezes você acha que o ministro das Relações Exteriores ou o governo americano ficou conversando com as embaixadas? Por exemplo, que o ministro das Relações Exteriores ajudou, por exemplo, agora nessa logística, de estar habilitando talvez mais empresas com aparelhos respiratórios, kit hospitalar, nada. Então, quer dizer, a gente também trata bem quem trata bem a gente. Concorda? Eu estou falando, nós não demonstramos isso. Quer dizer, teve um ataque frontal do filho. O ministro veio chegando a falar que tinha que expulsar o embaixador da China. Quer dizer, passa mais uns 15, 20 dias, o ministro da Educação, sabe, com preconceito violento. Agora nós vimos que até 15 dias atrás, viu o próprio embaixador da China, o ministro foi numa grande rede de televisão, falar que não, que isso já é passado, né, a relação Brasil-China é importante, quer dizer, um recuo dos caras, aí de repente o ministro, eu não sei se tomou algum chá de cogumelo, se está a serviço de outros interesses, e faz um ataque na sua rede social, sem pé, sem cabeça, né? Onde, quando se está se construindo uma ponte legal, né, se superando algum mal-estar, eles vêm e tacam a pedra. Aí eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? E essa responsabilidade não é só do deputado Pinato, não, é de vocês da imprensa, é da população que está ouvindo a gente. Por quê? Porque um ministro desse sozinho pode matar muita gente do país, seja de fome, né, seja de quebradeira, que se parar algumas exportações pode quebrar muita gente, nós estamos numa crise mundial, entendeu? E seja justamente no atraso de chegar a alguns insumos importantes. Agora, a China está na dela, concorda que eu estou falando? Não. Agora, você imagina se o ministro das Relações Exteriores ficar batendo toda hora no Brasil ou no Bolsonaro. Qual seria a reação do governo nosso em relação à China? Bem, eu queria agradecer ao deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara Federal, com esse depoimento quase desabafo, né, deputado, em relação ao que está acontecendo num momento tão delicado para a gente, né? É isso, todos nós estamos sofrendo, gente. Essa crise, né, ela não escolhe esquerda, não escolhe centro, não escolhe direita, ela escolhe ser humano. É um momento agora de todos nós, principalmente quem está no governo, quem é base aliada como eu torço muito para o Bolsonaro, gosto do Bolsonaro, mas de certa forma aquelas pessoas mais próximas, seja ministro, seja parente, seja amigo, né, de certa forma está dando as mãos para a gente superar a questão da saúde, da pandemia e também, de certa forma, arranhar o mínimo possível a balança comercial do país. É um desabafo, mas é um papel meu, porque eu também fui eleito para fiscalizar o executivo e tenho a independência para defender o interesse do meu país.
E olha, para não ficar nenhuma dúvida, o deputado Fausto Pinato é do PP, Partido Progressista, porque muitas vezes dá para entender outra sigla. Obrigada, deputado. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.